Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre a teoria estética do Plotino. Eu escolhi esse tema, né, para o vídeo, porque eu estou lendo alguns tratados das Enéadas, eu estou achando muito interessante, e é uma forma de eu estudar também, acabar produzindo esse conteúdo e possivelmente ajudar alguém que também esteja quebrando a cabeça com as Enéadas, né? Bom, o primeiro tratado, segundo a ordem cronológica do Porfírio, né, que é o discípulo do Plotino, é o relacionado ao belo, e eu acredito que seja por isso, inclusive, que a editora Polar, quando selecionou alguns tratados para realizar a tradução e para publicar, colocou esse tratado como sendo o primeiro, né? E o tema ele vai ser recorrente em diversos textos do filósofo. Então, embora nesses outros tratados, né, como por exemplo o tratado sobre o amor, não vá falar de forma mais abrangente sobre a questão do belo, a gente acaba entrando em algumas temáticas específicas que são interessantes de serem estudadas previamente. Né? Outra coisa é que o filósofo ele vai apresentar muita influência platônica, eu acho que todo mundo sabe disso, porque o Plotino é um neoplatônico, só que nessa questão do belo, ainda mais, tem muita coisa que o Plotino extrai diretamente do Platão. Né? O Plotino ele chama até o Platão de divino Platão ao longo das Enéadas e tal. Então é interessante a gente ter isso em mente. O texto ele vai ser bem semelhante em termos estruturais aos outros tratados. O que eu quero dizer com isso? A forma como ele é escrito é muito parecido com outros tratados. Né? É quase que um padrão. O Plotino começa fazendo uma rápida introdução, depois ele apresenta algumas perguntas, né, várias perguntas, que é o que ele vai tentar, que vão ser as perguntas que ele vai tentar responder ao longo daquele texto. Né? Ele é um tratado relativamente falando curto. A edição da editora Polar vai ter ali 14 páginas, né, na 19 até a 33. Eu vou deixar essa edição, que é uma coletânea de alguns tratados das Enéadas, na descrição para quem quiser comprar. O link da Amazon. E uma coisa que a gente tem que deixar claro é que o Plotino ele vai trazer terminologias platônicas e outros conceitos próprios, né, como o conceito de alma. Então, sobre esses conceitos próprios, a gente vai trabalhar melhor nos próximos vídeos, né, porque a gente vai ter que falar sobre a metafísica do Plotino, né, sobre como que ele pensa as três hipóstases, né, mas sobre a questão platônica, a minha posição aqui é a mesma do Plotino. Eu não vou explicar o que é participação, o que é forma. Eu estou aceitando, estou, digamos assim, acreditando que se você está estudando Plotino, você já estudou Platão, ok? Se você não estudou, eu recomendo fortemente que você volte para Platão e que você esqueça Plotino por hora, porque o texto em si ele já é um texto denso, já é um texto complicado, né? Os conceitos do Plotino já são conceitos densos. Se você não tem uma base boa em Platão, e uma base boa eu estou dizendo em pelo menos ter lido uma boa parte da obra do Platão, você vai boiar e o Plotino não vai te explicar esses conceitos, ok? Bom, o Plotino ele acaba fazendo várias perguntas no começo do texto, mas uma das mais importantes, né, que ele faz é na página 20, que ele vai dizer basicamente o seguinte: o que é que atrai o olhar do espectador para os objetos belos e faz com que ele se alegre com a sua contemplação? Aqui é mais ou menos o ponto de partida para o que o Plotino ele vai querer responder inicialmente, que é o quê? O que, que faz com que as coisas sensíveis sejam belas, né? O que, que faz com que as coisas que são captadas pelos nossos sentidos sejam belas? E aí, a primeira resposta que o Plotino ele dá, né, vai ser o seguinte: será que é a simetria e a proporção? Porque a gente vê nos diálogos platônicos várias das vezes a relação entre simetria e proporção. O Platão não fala diretamente que a simetria e a proporção são a beleza, vamos dizer assim, mas falam que coisas belas são simétricas e proporcionais. E essa ideia vai ser até posteriormente recordada no Tratado sobre o Amor. Só que o Plotino ele vai dizer que não, né? Na verdade, não é a simetria e a proporção que vão causar a beleza. E por quê? Ele vai dar vários exemplos, mas de forma geral, se a simetria e a proporção são o que gera a beleza, a gente vai ter uma impossibilidade do objeto simples ser belo, porque ele dependeria de partes para ele ser simétrico e proporcional, e as próprias partes, de forma individual, seriam, digamos assim, impossibilitadas de serem belas, né? Só seriam belas enquanto conjunto.
E aí ele dá o exemplo do ouro e do relâmpago, né? Que são coisas que não têm partes e mesmo assim são consideradas belas. Ele também, na página 20, na 21, vai falar sobre outros exemplos, sobre a questão imaterial, né, sobre as virtudes, mas de forma geral, falando sobre a questão material, ele nega que seja a simetria proporção. E aí ele chega que a beleza material depende de um princípio para que seja bela. E isso aqui já mostra uma grande influência do Plotino no que diz respeito ao Platão, né? Porque o que ele vai dizer? Que existe uma forma do belo. E aí na página 22 ele vai dizer que toda e qualquer beleza deste mundo advém da comunhão com uma forma ideal. Ou seja, ele retoma aquela ideia platônica do eidos, né? Das formas, das ideias. Né? E por que ele diz que toda e qualquer beleza deste mundo advém da comunhão? Porque se a gente pega e analisa a hierarquia do ser que é proposta pelo Plotino, a alma particular, e aqui eu estou colocando a alma particular porque a alma universal, que a gente vai falar nos próximos vídeos relacionados aos próximos tratados, a gente sabe que é a terceira hipóstase, né? A alma particular, ela advém da terceira hipóstase e ela deleita-se com os seus semelhantes. Então a gente vê como que o Plotino ele pega essa ideia de que existe uma hierarquia, né, entre as hipóstases propostas por ele na sua metafísica e como que essa ideia metafísica está relacionada de certa forma com a beleza. A alma particular ela vai utilizar uma faculdade que ela possui, né, que é uma capacidade, para analisar a forma ideal e utilizá-la como uma régua para mensuração do belo nos entes materiais. Ou seja, a alma material ela tem uma capacidade de, conhecendo a forma ideal, pegar essa forma ideal e percebê-la, digamos assim, enquanto os entes participam dessa forma. Né? Essa beleza ela está relacionada com a unidade proporcionada pela forma à obscuridade da matéria. Ou seja, você vai ter uma forma que vai remeter ao uno. Né? Então, mesmo com a multiplicidade, você remete ao uno, né? E você faz com que a obscuridade proposta pelas matérias não ocorra. Né? Isso aqui vai ficar muito mais claro nos próximos vídeos, né? Quando a gente for falar da metafísica também. Porque, num primeiro olhar, isso é muito confuso. Né? Mas vai fazer sentido, eu prometo. Bom, mas até agora a gente só tratou das belezas físicas. Né? A gente falou que as belezas físicas precisam participar, os entes belos, né, participam de uma forma ideal de beleza. Mas e as belezas elevadas? Né? E o que são as belezas elevadas? São aquelas belezas que não dependem da nossa capacidade sensorial. As belezas elevadas, isto é, que não são materiais, somente são captáveis após uma purificação da alma particular. Isso aqui é muito interessante, tá? A gente vai falar disso nos próximos slides. Assim como aqueles que nasceram cegos não podem falar a respeito das belezas sensíveis, assim também não é possível se falar a respeito da beleza das condutas, das ciências. Aqui ciências tem sinônimo de conhecimento, né? Ou de um grau, né? Se a gente lê Aristóteles, a gente vê que é um grau de conhecimento. E de outras coisas semelhantes, sem ter antes se interessado por essas questões. Nem é possível falar a respeito do esplendor da virtude sem antes ter contemplado a bela face da justiça e da temperança, cuja beleza é maior que a aurora e a do crepúsculo. Está na página 24. Ou seja, o que ele quer dizer é que aquele que não pratica as virtudes, aquele que não é corajoso, não é justo, não é aquele que está preso aos vícios, ele não é capaz de observar essas belezas elevadas, ele não é capaz de observar a beleza numa ação virtuosa, por exemplo. Ele fala que a verdadeira beleza ela deve ser contemplada pelos olhos da alma. Aqui ele faz uma diferenciação, né? A gente tem a capacidade visual sensorial, que a gente consegue observar e, através daquela capacidade da alma, daquela faculdade da alma de análise, observar as belezas materiais, né? A gente consegue observar como que os entes materiais são belos participando da forma da beleza, só que sem os olhos da alma, né? Sem a gente ter essa capacidade de observação puramente imaterial, a gente nunca vai conseguir contemplar a verdadeira beleza.
E na página 26, o Plotino ele deixa muito claro uma oposição entre as formas, ou seja, o mundo imaterial, inteligível, e o mundo sensível, que está representado pela matéria. Isso aqui é muito platônico, assim, é muito, muito platônico mesmo, e ele dedica a página 26 basicamente a essa oposição, né? Então, ele fala que a alma particular, ela torna-se feia por entrar em contato com algo que lhe é estranho. Essa parte está na página 27. E por que isso remete à página 26? Porque na página 26, o Plotino vai falar muito sobre como que você se prender aos vícios, né? A tudo aquilo que é oriundo da obscuridade material, vai viciar a alma, vai enfeiar a alma e vai afastar a alma do que é verdadeiramente belo, né? Se a terra é retirada, permanece apenas o ouro. Ele volta a ser belo quando é separado das outras matérias e permanece apenas em si mesmo. Ou seja, o que ele está propondo é que a disciplina moral, a coragem e todas as outras virtudes, elas purificam a alma, né? Elas fazem com que a alma se afaste dos vícios e ela consiga se elevar. A gente vê, novamente, como que é grande a influência do pensamento platônico na doutrina do Plotino, né? Ainda mais nessa parte estética. As virtudes, elas levam ao pertencimento da alma ao mundo divino, no qual está a origem da beleza. Na página 28, o Plotino ele faz referência ao nous, que é a inteligência, a segunda hipóstase, dizendo que a alma elevada ao nous é mais bela, pois a beleza é a beleza própria. Aqui a gente tem que lembrar o seguinte, para o Plotino, a gente vai falar disso quando a gente for falar da metafísica do Plotino, a dialética, né, ela vai nos possibilitar chegar no máximo até a segunda hipóstase. A partir da segunda hipóstase, que é onde entra o uno, né, a gente não é capaz de conhecer, né? O uno é incognoscível, ele está além do ser, né? Embora dele emane, vai acontecer a emanação da segunda hipóstase e posteriormente da terceira hipóstase, ele não é cognoscível, né? Ele é apenas contemplável. E o que acontece? Nesse caso, a beleza ela está relacionada exatamente com a contemplação da unidade. Então, de forma geral, para encerrar esse primeiro vídeo, a gente tem que lembrar que o Plotino faz a diferenciação entre dois tipos de beleza, a beleza material e a beleza imaterial. A beleza material está relacionada com a participação dos entes materiais a uma forma ideal e a capacidade da alma de utilizar essa forma ideal como uma régua para diferenciação do que é belo e o que não é belo. E quando a gente trata das belezas elevadas, a gente está falando especificamente daquela beleza em si, né? Daquela beleza verdadeira, daquela beleza que vai estar relacionada com a contemplação da unidade e, novamente, com as atividades virtuosas.